Galera, eu costumo dizer que os planos e os eixos anatômicos, eles são a base para a gente estudar o movimento humano, tá? Então, se vocês entendem bem isso daqui, o resto fica tranquilo de entender também, tá? Seguinte, a gente tem então os planos anatômicos, tá? Que vão ser planos imaginários que sempre vão dividir o nosso corpo em duas partes, tá certo? Por exemplo, o plano frontal vai dividir o nosso corpo em parte anterior e parte posterior. O plano sagital vai dividir o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo, tá? E o plano transverso divide o nosso corpo em parte superior e parte inferior, beleza? Imagine como se o plano fosse a tela do celular de vocês ou do computador de vocês, tá? Então, se vocês me observam do plano sagital, por exemplo, é essa a imagem que vai aparecer aí na tela de vocês. Agora, se vocês me observam do plano frontal, a imagem que vocês vão ver de mim será essa daqui, tá joia? Então, planos frontal, sagital e transverso sempre vão dividir o nosso corpo em duas partes e, importantíssimo, vão nos orientar para a observação do movimento que está sendo realizado, tá joia? A questão da tela que eu exemplifiquei para vocês. E, trabalhando em conjunto com os planos anatômicos, a gente vai ter os eixos anatômicos, tá? O que eles vão fazer para a gente? Tá aqui, ó. Vão indicar os movimentos que ocorrem em cada um dos planos, tá joia? Então, esses eixos, eles também serão eixos imaginários e que vão passar por todas as nossas articulações, tá joia? A gente vai ter, então, o eixo antero-posterior, tá? Que vai cruzar o nosso corpo da parte anterior para a parte posterior, antero-posterior, tá joia? Vai indicar, então, a direção em que tá passando esse eixo, tá? O eixo látero-lateral, que vai justamente passar do lado direito para o lado esquerdo do nosso corpo, tá? E o eixo crânio-caudal, tá? Que vai ser o eixo que vai passar na direção do crânio da parte superior, né, do nosso corpo à parte inferior. Tranquilo? Até aí? E um macete interessante para a gente entender bem essa relação entre o plano e o eixo, tá? É que o eixo anatômico ele sempre vai cruzar perpendicularmente com o plano, beleza? E por que isso? Porque o movimento realizado em determinado eixo vai ser observado pelo seu par, né? Que é um dos planos anatômicos. Então, a gente tem, por exemplo, que os movimentos que acontecem no eixo antero-posterior, né? O eixo antero-posterior, tá joia? Ele vai ser observado, todos esses movimentos, eles vão ser observados pelo plano frontal, beleza? O meu movimento de abdução de ombro, por exemplo, abdução e adução de ombro, é um movimento que acontece graças ao eixo antero-posterior, tá? E ele vai ser observado pelo plano frontal, tá joia? Outro exemplo, o eixo látero-lateral, os movimentos que ocorrem no eixo látero-lateral, tá? Eles vão ser observados pelo plano sagital. Então, pensa bem, eixo látero-lateral tá cruzando o meu corpo nessa direção, certo? Então, vocês conseguirão observar os movimentos, por exemplo, de flexão e extensão do meu ombro, flexão de ombro e extensão de ombro. Vocês vão observar ele pelo plano sagital, tá joia? E, da mesma forma, né, os movimentos que acontecem no eixo crânio-caudal, que são basicamente os nossos movimentos de rotação, eles vão ser observados pelo plano transverso, tá? Então, cada um desses movimentos vão acontecer graças a um eixo anatômico e eles serão observados por seu plano anatômico de referência, tá joia? Vamos fazer um quadrinho aqui agora que vai ficar mais fácil de vocês pegarem essa relação entre o eixo e o plano, beleza? Então, galera, tá aí o nosso quadro, tá? Da relação entre os planos
tá? Plano frontal, sagital e transverso, e os eixos anatômicos, eixo antero-posterior, látero-lateral e eixo crânio-caudal, beleza? Como que a gente vai fazer então essa nossa relação? O eixo antero-posterior, ele está relacionado aqui com o plano frontal, beleza? E quais são os movimentos que a gente vai conseguir observar a partir do plano frontal? Então, os movimentos que acontecem no eixo antero-posterior. Lembrando, eixo antero-posterior, ele vai partindo da direção da parte anterior do meu corpo em direção à parte posterior, beleza? Então, os movimentos, já dei o spoiler de um, né? Movimento de abdução e adução de ombro, certo? Abdução e adução de quadril, a mesma coisa, tá? Então, os movimentos de abdução e adução, beleza? Escrever direito esse trem. Movimento, então, de abdução e adução, certo? Todos os movimentos de abdução e adução vão ser movimentos que acontecem pelo eixo antero-posterior e são observados pelo plano frontal, beleza? Outro tipo de movimento que também é observado pelo plano frontal, tá? E acontece no eixo antero-posterior. Flexão lateral de tronco, beleza? Também da mesma forma. Então, isso, beleza. Outro movimento, né? Eversão e inversão dos pés, movimentos que acontecem nos pés, movimentos que acontecem no punho, né? Flexão lateral do punho, tá joia? Também vão ser movimentos observados pelo plano frontal, tá? Já no plano sagital, relacionado com os movimentos que acontecem no eixo látero-lateral, tá? A gente vai ter, então, quais tipos de movimento, tá? Observado pelo plano sagital, né? No eixo látero-lateral, nós vamos ter flexão e extensão de ombro, flexão e extensão de cotovelo, flexão e extensão de joelho, tá? Então, tá joia? Outro movimento, dorsiflexão dos nossos pés e flexão plantar, mesma coisa, tá? Vão ser movimentos que acontecem no plano sagital e acontecem pelo eixo látero-lateral, tá? Plantar também são exemplos de alguns movimentos que vão acontecer no plano sagital. Agora, no plano transverso, tá? Os movimentos que acontecem pelo eixo crânio-caudal, a gente vai ter basicamente os nossos movimentos de rotação, tá? Rotação interna de ombro, tá? Rotação de tronco, beleza? Então, os movimentos de rotação vão acontecer pelo plano transverso, acontecerão também pelo plano crânio-caudal, tá joia? Movimento de supinação e pronação dos punhos, do antebraço, também vai acontecer aqui, ó, no plano transverso, tranquilo? Então, lembra sempre da relação entre o plano e o eixo, tá? E da questão do eixo sempre cortar o plano perpendicularmente, beleza? Eu acho que dessa forma vocês vão conseguir gravar legal. É nóis!